Salve, salve família Nós por Nós, uma boa noite a todos. Hoje é dia 28 de março, terça-feira, aliás, e eu vou estar trazendo para vocês aí mais uma edição do podcast semanal, Os Melhores da Nós por Nós, a 23ª edição, que vai estar abordando aí os destaques da League One, da League Two, né, dos nossos campeonatos aí, que seria a primeira e a segunda divisão da Liga Nós por Nós. Sem mais delongas, então vamos começar, né? Eu não trouxe leituras ainda da League One. Disputamos ao todo 9 rodadas, né? Que começou com a rodada 1, dia 19 do 3, que teve como destaque aí a goleada do Nantes em cima do Lille pelo placar de 7-0, né? O Nantes do Rigby, que é o atual campeão da edição, bicampeão da edição, né? Aliás. E além dessa goleada aí, a gente teve também o PSG vencendo o Toulouse por 4-0, o mesmo placar de Brest e Rennes, né, com o Brest jogando fora de casa. Também tivemos uma goleada aí do Lyon diante do Mônaco por 5-2, fora de casa também, um belíssimo espetáculo aí da equipe do Lyon, né? O Reims venceu o Troyes pelo placar de 3-1, enquanto o Montpellier venceu o Strasbourg por 2-0. No mais, a gente teve o Lorient vencendo o Lens, né, dois treinadores que ficaram classificados aí para a Copa dos Vencedores passada, né, do Joninha e do Digão. Né, o Lorient venceu pelo placar de 1-0 aí. No mais, a gente teve alguns empates também, né, como o caso do Marseille e Clermont Foot, o Auxerre e o Ajaccio, ambos pelo placar de 1-1. E também tivemos o Angers estreando com um empate diante do Melnice, pelo placar de 2-2. Já a rodada número 2 aí foi disputada no dia 20, né, que teve aí como destaque mais uma goleada aí do Paris Saint-Germain diante do Lille, que sofreu sua segunda goleada consecutiva aí, né, onde o Paris Saint-Germain venceu pelo placar de 5-2, o PSG do José Faria. Já o Lorient também goleou o Auxerre fora de casa aí pelo placar de 6-1, né? E no mais aí a gente teve o Toulouse vencendo o Rennes dentro de casa pelo placar de 3-1, o Nantes vencendo fora de casa o Lyon por 2-1, né? O Ajaccio vencendo o Troyes por 3-0, mesmo placar de Brest e Lens, né? E o jogaço aí entre o Clermont Foot e o Mônaco, que resultou na vitória do Mônaco pelo placar de 3-2, além do Nice vencendo pelo placar de 1-0 o Strasbourg, mesmo placar de Montpellier e Olympique de Marseille. No mais, a gente teve aí apenas um empate na rodada, que foi entre o Reims e o Rangers, pelo placar de 1-1. Né? Já a rodada 3 aí, ela foi disputada no dia 21, né? Rodada com diferenças mínimas aí nos resultados, com exceção do Paris Saint-Germain, que goleou o Lyon pelo placar de 5-0, enquanto o Nantes venceu o Clermont Foot por 3-0 também. No mais, a gente teve Lens vencendo o Toulouse por 2-1, o Rangers conseguindo sua primeira vitória diante do Ajaccio por 1-0, o Rennes vencendo fora de casa o Strasbourg, o Rennes que tem feito uma campanha muito boa aí nesse começo de temporada, né? Já o Mônaco conseguiu sua primeira vitória diante do Montpellier, né? E tal como o Lille que venceu o Rennes, contabilizando sua primeira vitória pelo placar de 1-0. A gente teve aí também Marseille e Nice, com a vitória do Melnice pelo placar de 1-0 também, o mesmo placar de Auxerre contra Troyes. Todos esses placares aí foram vencidos fora de casa. Né? E o único empate da rodada aí foi o jogaço entre o Lorient e o Brest, que terminou em 1-1. Agora a gente teve a rodada 4, dia 22, né? Com destaque aí para a goleada do Nice diante do Mônaco pelo placar de 4-0. O Mônaco começou mal o campeonato aí, né? Já o Lille conseguiu sua segunda vitória aí pelo placar de 4-0 também diante do Lens, que está fazendo um início de campeonato abaixo do esperado, né? Abaixo da média aí. Já o Brest venceu pelo placar de 3-0 Toulouse fora de casa, enquanto o Lyon voltou a reencontrar a vitória aí, né? Vencendo o Rennes pelo placar de 3-1. O Nantes conseguiu mais uma vitória, dessa vez fora de casa pelo placar de 2-1, enquanto o PSG tropeçou contra o Clermont Foot, que jogava em casa, empatando pelo placar de 1-1. Tivemos também o Lorient vencendo o Troyes por 2-0 e o Reims vencendo o Marseille por 1-0.
né? Tal como o Angers aí, vencendo fora de casa o Auxerre, enquanto o Ajaccio venceu o Strasbourg por 2-1, né? E esses foram os resultados aí da rodada 4. Daí a gente teve a rodada 5, perdão, que teve aí como destaque a goleada do Strasbourg pelo placar de 4-0. Também, né, não vale ficar de olho também nesse resultado que foi muito importante aí para o desenvolver da parte do campeonato, né, que foi um empate entre o Nantes e o Nice, né, pelo placar de 1-1. Esse empate aí que foi importantíssimo, né, para pelo menos segurar o Nantes aí nesse começo de temporada. Já o Mônaco venceu o Reims pelo placar de 3-1, quebrando a invencibilidade do time de Tonhão, né? Enquanto o Brest venceu o Lille por placar de 1-0 dentro de casa. O Lens e o Lyon empataram em 3-3, enquanto o Rennes venceu o Clermont Foot por 3-2. Já o Marseille venceu o Ajaccio por 3-0, enquanto o Lorient venceu o Toulouse por 1-0. O Angers venceu o Troyes por 1-0 também, enquanto o PSG venceu o Montpellier por 3-0. Pulando aí as rodadas, a gente tem a rodada número 7, que foi disputada no dia 24, né? Teve como destaque aí a goleada do Nantes diante do Reims, fora de casa pelo placar de 4-0. Também tivemos aí 6-3, um placar bem expressivo aí entre o Rennes e o Montpellier, onde o Rennes como visitante saiu vencedor. Daí a gente teve três placares de 2-1, aliás, quatro, né? Só que três desses primeiros que eu vou citar agora foram fora de casa. É o Mônaco vencendo o Ajaccio, o Lorient vencendo o Angers e o Paris Saint-Germain conquistando a vitória importantíssima diante do Nice fora de casa. Foi uma rodada bem importante para o PSG aí, né? Já que no retorno vai receber o Nice dentro de casa. Né? Já o Troyes venceu o Strasbourg por 3-1, enquanto o Lille venceu o Toulouse por 2-1. Daí a gente teve aí o Lens vencendo fora de casa, voltando a encontrar as vitórias aí, vencendo o Clermont Foot pelo placar de 3-2, enquanto o Marseille venceu o Auxerre por 3-0. Né? E no mais a gente teve apenas um empate aí, que foi entre o Lyon e o Brest, sem gols. Daí na rodada 8 aí a gente teve a goleada do Nice fora de casa, diante do Rennes, né? A maior goleada da rodada aí, seguida por Clermont Foot sendo recebida aí pelo Brest com goleada de 4-0. Né? Tivemos aí três placares de 3-0 também, que foi o Mônaco diante do Auxerre vencendo, o Lorient vencendo o Nice, o Lille, aliás, e o Lens vencendo o Montpellier pelo mesmo placar. Né? Já o Nantes venceu o Ajaccio por 2-1, né? Mesmo placar de Lyon e Toulouse, a diferença é que o Lyon venceu fora de casa, né? E dos demais empates aí foram os placares 1-1 entre PSG e Reims, Marseille e Troyes e Strasbourg e Angers, né? Sendo esses os únicos empates da rodada. Daí tivemos a rodada 9 também, que teve como destaque aí a goleada fora de casa do Nantes diante do Auxerre aí por 7-0, né? Seguida aí pela goleada do Reims diante do Rennes pelo placar de 4-0, né? Depois a gente teve aí o Lyon vencendo o Lille por 3-0, né? E os demais resultados aí foram os 2-1, entre o Strasbourg surpreendendo o Lorient, né? O Troyes sofrendo para o Mônaco, né, dentro de casa, e o Toulouse vencendo o Clermont Foot também fora de casa, né, enquanto o PSG fez o mesmo placar diante do Ajaccio. No mais, a gente teve aí Montpellier e o Brest, né, com o Montpellier vencendo pelo placar de 2-0, e o empate sem gols aí entre o Nice e o Lens, sendo o único empate da rodada, junto com o Angers e Marseille pelo placar de 1-1. Né? Por fim, hoje a gente teve a rodada 10, né, que teve como destaque o derby dos Duarte aí, que foi vencido pelo Nice pelo placar de 2-0 fora de casa, né? E além disso, a gente teve a goleada do Mônaco diante do Angers por 5-0, a goleada do Nantes diante do Troyes por 4-0, o Clermont Foot vencendo o derby dos Gonçalves aí diante do Lille pelo placar de 3-0 fora de casa, né? Enquanto o PSG venceu o Auxerre por 2-0. O Strasbourg venceu o Olympique de Marseille fora de casa e o Lyon venceu o Lorient
pelo placar de 2-0 também fora de casa. O Lorient que encontrou essa segunda derrota consecutiva, né? No mais aí a gente teve o empate entre Toulouse e Montpellier pelo placar de 1-1, né? E a goleada do Rennes diante do Ajaccio por 4-2, né? O último empate que a gente teve foi entre o Lens e o Reims, 1-1. E esses foram os resultados aí da semana. A classificação ela ficou dessa forma aqui. O Nantes, mais uma vez em primeiro lugar, com 25 pontos, contabilizando apenas um empate aí diante do Nice, né? Seguido pelo PSG, que teve dois empates, mas também ainda não perdeu, sendo essas as únicas equipes que não contabilizaram derrotas, né? Então o PSG está aí com 23 pontos, seguido do Mônaco, que teve um início de temporada ruim, né? Mas conseguiu encontrar o caminho da vitória, aí, vencendo sete partidas consecutivas, seguido pelo Lorient, que nessa última semana aí sofreu alguns reveses, né? E se encontra com 19 pontos. Depois aí vem o Nice com 18, com 17 a gente tem o Brest-Lyon, com 15 o Rennes, o Angers segue com 13, o Lens com 12, Strasbourg empatado com Montpellier na 11ª e 12ª colocação com 10 pontos, seguidos por Marseille, Rennes e Lille com 9, Ajaccio e Toulouse com 7, Clermont Foot com 5, Troyes com 4 e o Auxerre na lanterna com o mesmo número de pontos do Troyes, né? E o mesmo retrospecto, perdendo apenas pelo saldo de gols. Nessa semana aí a gente teve também a Coupe de France, né, que encontrou as suas preliminares, né, com zebra pura para tudo quanto é lado, né? O Auxerre, que é a lanterna do campeonato, venceu o Brest por 1-0. O Clermont Foot, que seria o antepenúltimo, goleou o Lorient por 4-1. O Ajaccio venceu o Toulouse, enquanto o Troyes, penúltimo colocado, venceu o Angers pelo placar de 3-0. As oitavas de final, então, elas vão ficar dessa forma aqui, né? Com vários confrontos decisivos e importantíssimos, né? Como o caso do Lille e Nice, conhecido também como o Super Clássico, né? Entre eu e o Lucão. A gente vai ter também Mônaco contra Lens. Não temos muitos retrospectos aí, mas promete ser um jogo muito bom, né? O Nantes, líder do campeonato, vai enfrentar o Reims, enquanto a Ajaccio vai enfrentar o Marseille, do copeiro João Vale. O Auxerre vai enfrentar o Paris Saint-Germain, tendo essa importante missão aí de eliminar um dos favoritos, né? Enquanto o Troyes, na mesma situação, vai estar enfrentando o Lyon. O Rennes vai enfrentar o Montpellier, né? Esse confronto aí foi a final da Carabao Cup, né? Onde o Miguel venceu o Alf pelo placar de 3-1, se não me falha a memória, né? E consagrou-se campeão com o Manchester United. Enquanto a gente terá também, por fim, Strasbourg contra Clermont Foot, né? O destaque aí, sem dúvida alguma, vai para o Super Clássico, né? Entre o Lille e o Nice, como vocês vão poder ver aqui agora. Eu com o Lucão a gente já jogou bastante partidas, a gente fez uma rivalidade muito interessante, né? Nos últimos tempos aí ele deu uma parada de jogar, mas agora tá de volta, né? Mas teve a tendência de ser jogos bem disputados aí com apenas dois empates, né? Como vocês podem ver, a gente já se trombou em Copas pelo total de 8 vezes, né? Sendo uma delas até em torneio, né? Mas o retrospecto é o seguinte: foram 32 jogos ao todo, né? Com 16 vitórias para mim e 14 vitórias para o Lucão, e contabilizando apenas dois empates. Já nas Copas aí eu venci 5 vezes, enquanto o Lucão venceu 3, com 73 gols meus e 57 dele. Mas, como vocês podem ver aí, nas finais aí a gente trombou 2 vezes, né? A primeira vez foi na conquista da Tríplice Coroa do mesmo campeonato francês que a gente está fazendo agora, né? O Saint-Étienne venceu, o Saint-Étienne que atualmente está na Série B hoje, né? Venceu o meu Nice pelo placar de 3-1 e consagrou-se campeão, levando a Tríplice Coroa, ou conhecido também como dobradinha, né? E eu descobri isso na Copa do Rei, né? Onde o meu Barcelona venceu o Alavés dele pelo placar de 3-1.
De resto, a gente se encontrou bastante nas quartas de final, né? Como o caso ali da All Stars, da Copa do Mundo de 78, da Jupiler Pro League, né? Da Copa da Bélgica e da MLSA, né? Então esses foram os confrontos aí que a gente teve, né? Seguidos pelo retrospecto aí que eu apresentei para vocês. Apesar de bem equilibrado aí, a gente pode ver que não tem predominância nenhuma, né? E a gente pode ver que a treta é boa, né? Bom, gente, essa daí então foi a leitura da Ligue 1. Vou estar apresentando para vocês os resultados da Ligue 2 também, que seria a segunda divisão do campeonato francês. Né? A Ligue 2 ela iniciou ali já na rodada 3. Na semana passada eu mostrei para vocês os dois primeiros resultados. Né? O destaque aí foi a goleada do Laval diante do Amiens pelo placar de 6-0, né? Seguido aí pela goleada do Saint-Étienne diante do Caen, né? Depois a gente teve o Nimes vencendo fora de casa o Rodez pelo placar de 3-1 e o Bordeaux vencendo o Bastia pelo placar de 3-0. Já o Sochaux foi recebido pelo Guingamp e foi vencido pelo placar de 3-2, né? Já o Le Havre venceu o Pau por 1-0, né? Enquanto o Dijon venceu o Niort por 2-1. Por fim, a gente teve Grenoble Foot vencendo a Annecy por 2-0 e um empate entre Paris e Cavalier-Rouen pelo placar de 1-1 e o Valenciennes e o Metz pelo placar de 2-2. Né? Já a rodada 4 aí aconteceu no dia 21, né? Teve como goleada o Le Havre goleando o Niort pelo placar de 4-0 fora de casa, enquanto o Amiens goleou o Annecy pelo placar de 4-1. Já o Laval venceu o Pau pelo placar de 3-0, né? Enquanto o Paris venceu o Caen pelo placar de 2-0. Tivemos dois placar 2-1, né? Com esse confronto importantíssimo entre o Dijon e o Sochaux, vencido pelo Dijon fora de casa, né? Mesmo placar de Metz Bastia, com o Metz também vencendo fora de casa. Já o Kevin Rowan venceu o Guingamp pelo placar de 2-1. Né? E por fim a gente teve o Nimes vencendo o Bordeaux também num clássico aí, né? São duas equipes que estão no topo da tabela, né? E têm objetivos altos aí, com o Nimes vencendo o Bordeaux pelo placar de 1-0. Mesmo placar de Rodez contra Grenoble Foot, né? Que venceu fora de casa, e o Saint-Étienne que venceu o Valenciennes pelo placar de 1-0. Né? Esses foram os resultados aí da rodada 4. Então tivemos também a rodada número 5, com destaque para a goleada aí do Nimes diante do Metz, fora de casa pelo placar de 5-1. Né? O Pau tendo vencido o Annecy pelo placar de 4-0, goleado fora de casa também. Seguido aí pelo Paris, que venceu o Saint-Étienne por 3-1, confronto direto também, né? E as equipes que venceram por 1-0 foram o Bordeaux diante do Grenoble Foot, Rodez diante do Amiens, né? E apenas esses dois. Por fim, a gente teve os empates, né? Que tomou conta dessa rodada, né? Começando pelo Dijon contra o Cavalier-Rouen, pelo placar de 2-2. Valenciennes e Bastia ficaram no 1-1, enquanto Laval e Niort, Guingamp e Caen e Le Havre e Sochaux ficaram apenas no 0-0. Pulando aí, a gente teve a rodada número 7, né? A rodada 6 foi a Coupe de Ligue 2. Né? A rodada 7 aí teve como destaque o Paris goleando o Valenciennes pelo placar de 6-1. Também tivemos aí a goleada do Bordeaux diante do Amiens fora de casa pelo placar de 5-0. Né? E o Saint-Étienne vencendo o Guingamp pelo placar de 3-0. O Pau goleou o Rodez pelo placar de 5-1. Enquanto o Annecy venceu fora de casa o New York pelo placar de 1-0. Já o Nimes venceu o Bastia por 2-0, enquanto o Sochaux teve o mesmo placar ali do Annecy, né, que venceu o Laval pelo placar de 1-0. Já os empates aí a gente teve Caen e Dijon por 2-2, né, e os empates sem gols aí entre o Grenoble Foot e o Metz e o Cavalier-Rouen contra o Le Havre, o atual líder. Né? Então foram esses aí os resultados da rodada 7. Tivemos também a rodada 8 no dia 25, com destaque absoluto aí para a goleada de 8-0 do Metz em cima do Amiens, contabilizando a maior goleada até então da temporada, né? O Sochaux venceu por 3-0 fora de casa o Annecy, né? Enquanto o Le Havre venceu o Caen pelo placar de 2-0.
Já o Rodez venceu o New York por 3-1, enquanto o Bastia venceu o Grenoble Foot por 3-0. O Nimes venceu fora de casa o Valenciennes, tal como o Cavalier Rowan, que venceu o Laval, só que pelo placar de 1-0. Mesmo placar aí de Paris contra o Guingamp, com o Paris como visitante vencendo também. Já o Bordeaux venceu o Pau por 2-0, né? Mesmo placar ali do Le Havre e Caen. E tivemos também aí o empate sem gols, né, entre o Dijon e o Saint-Étienne, que foi também certamente um confronto direto. Tivemos aí a rodada 9, que teve como destaque mais uma goleada sofrida pelo Amiens, dessa vez para o Bastia pelo placar de 6. Né? Já o Sochaux goleou o Rodez pelo placar de 3-1. O Nimes goleou, ou melhor, perdão, de 5-1, né? O Nimes goleou por 5-0 o Grenoble Foot fora de casa, enquanto o Le Havre venceu o confronto direto contra o Saint-Étienne pelo placar de 3-0. Já o Laval venceu fora de casa também o Caen pelo placar de 2-0, enquanto o Valenciennes venceu o Guingamp também fora de casa por 1-0 aí. O Cavalier Rowan venceu o Annecy por 3-0, enquanto o Pau venceu o Metz por 3-1. No mais, a gente teve aí apenas um empate, que foi entre Paris e Dijon, também confronto direto aí. Então tivemos a rodada 10, com destaque para Valenciennes e Grenoble Foot, onde o primeiro venceu por placar de 5-1. Seguido aí a gente teve o Laval goleando o Saint-Étienne por 4-1, mesmo placar de Caen, que foi recebido pelo Annecy. Né? Já o Bastia aí venceu o Pau por 4-0, enquanto o Dijon venceu o Guingamp por 2-1. O Sochaux venceu o Bordeaux fora de casa, né? Confronto direto também com duas equipes com objetivos altíssimos, né? O mesmo placar aí do Nimes contra o Amiens, só que o Nimes venceu dentro de casa. Por fim, a gente teve um empate sem gols aí entre o Metz e o Niort e o Le Havre e o Paris. Por fim, né, a última rodada que foi disputada hoje, teve como destaque a goleada do Paris diante do Laval pelo placar de 5-0, né? Não menos importante que o Dijon, que passou o carro em cima do Valenciennes pelo placar de 7-0, contabilizando a segunda maior goleada aí do campeonato. Já o Saint-Étienne voltou a conquistar o caminho, voltou a encontrar o caminho para a vitória, goleando o Annecy pelo placar de 5-0. Né? Já o Caen venceu o Rodez por 2-0, enquanto o Nimes venceu o Pau fora de casa por 1-0. Já o Sochaux venceu o Metz por 2-1, enquanto o Grenoble Foot venceu fora de casa o Amiens por 3-0. Né? Por fim, a gente teve Cavalier Rowan aí, diante do Bordeaux, vencido pelo Cavalier Rowan pelo placar de 1-0. No mais, a gente teve aí apenas um empate novamente, né? Dessa vez do Guingamp e o Le Havre. Né? Então, gente, a classificação do dia ficou dessa forma, né? O Nimes em primeiro, o Nimes de Rafael Kowalski, com 27 pontos, liderando, seguido pelo Sochaux com 23. O Le Havre, que ficou muito tempo na liderança aí, hoje encontra a sua terceira colocação, né? Seguido do Paris com 21, o Dijon com 20, Cavalier Rowan com 19, e como vocês podem reparar aí, apenas o Dijon e o Le Havre ainda não perderam no campeonato, né? O restante aí do topo tem apenas uma derrota. Então, seguida aí, a gente tem o Laval em sétimo colocado, junto com o Bordeaux com 16 pontos, seguidos por Rodez com 15, Bastia e Saint-Étienne com 14, Metz e Caen com 12, Pau e Grenoble Foot com 10, Valenciennes com 9, Guingamp com 6, tal como o Niort, e o Annecy com 4 aí, seguido pelo Amiens, que está na lanterninha. O Amiens que perdeu seu treinador hoje, né, que se demitiu, né? Mas já estamos procurando aí o próximo treinador para estar comandando a Amiens, tentando tirar ele da zona de rebaixamento, né? Essa semana aí a gente teve também a Coupe de France, né? Só que da Ligue 2, com alguns resultados interessantes, né? O Laval vencendo o Annecy por 3-0, o Pau eliminando o Cavalier Rowan pelo placar de 1-0, né? O Niort eliminando nos pênaltis o Grenoble Foot, enquanto o Rodez venceu o Bastia pelo placar de 2-1. As oitavas de final aí, elas vão ser disputadas, né, no dia 31 desse mês, né, o final do mês aí, com
vários destaques aí, principalmente Bordeaux e Saint-Étienne, né? Que fazem um confronto bem equilibrado. Metz e Laval se encontram também. O Sochaux, acredito ele que vai ter a sorte grande, né? Diante do Amiens, está por enquanto sendo treinado pelo computador, né? Já o Guingamp vai receber aí o Valenciennes, né? Enquanto o Paris vai receber o Rodez. Já o Le Havre e o Nimes vão se enfrentar, né? Esse confronto aí promete, né? Um dos destaques aí também, na minha opinião, né? Tal como o primeiro que eu citei. Teremos aí também Niort contra Caen e Dijon contra Pau, né? Bom, pessoal, essa daí foi a edição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa a demora aí. Pretendo trazer a próxima edição semana que vem, né? Vamos ver que dia. No mais, eu desejo a vocês uma boa sorte aí na League 2 e na League One. E lembrando, domingo vou estar fazendo aí o sorteio para a Copa Ramadã, né? O próximo torneio que iremos disputar, que vale também vínculo com o time, certo? Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos e uma